Ave Maria, sou servo missionário Roberto. Eu não sei como esses caras eles usam a. Ele quer comparar com as imagens via sacra da Igreja Católica com o culto pagão, culto budista, culto hinduísta, culto dos Emanjá. Faz aquela salada para tentar provar e tentar refutar Daniel Silveira. Simples, o catecismo. Tem vários fragmentos encontrados lá nos primeiros séculos. Por exemplo, essa aqui que foi encontrada no terceiro século. Aqui, ó. Primeira parte, né? A profissão de fé. Olha só, do catecismo. Página 29, ó. Uma imagem encontrada. Essa imagem aqui é do século III, ó. Fragmento de afresco encontrado nas catatumbas de Priscila, Roma, no início do século III. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Outra aqui, imagem, olha só. Olha como o catecismo, ele dá uma aula para a gente, ó. Essa imagem aqui também, olha só. Olha só que interessante. Olha só. Ó, afresco da catatumba de São Pedro. E São Pedro Marceliano. Ó. São seu Marceliano no início do século. Aqui é o século. Acho que é o século 4. Século 4. Século 4, ó. A cena representada o encontro de Jesus com uma mulher hemorrágica. Essa mulher enferma há muitos anos é curada ao tocar o manto de Jesus pela força que dela sair, ó. Marcos 5, 25 e 34. Olha só, lá no século 4. Outra imagem encontrada é aqui de parte central do sarcófago de Júlio Basco, encontrado sob altar da confecção da Basílica de São Pedro, em Roma, e com uma data do ano 359. Toda essa evidência aqui no Catecismo da Igreja Católica. Outra, vamos ver, olha só. Acho que é só essas aqui. Por enquanto. Tem outra aqui também. Olha só. Como o Espírito Santo ele é belíssimo. Outra. Olha só. Miniatura do mosteiro de Dionísio. No Monte Aton. Códice printando em Constantinopla por volta do ano 159. Oi, João. Tchau, João. Vai lá, depois o pai vai lá. Ó. Então, a igreja ela não tem que esconder nada, pô. Nada. Essas imagens são todo imagem via sacra. Certo? Não são adoradas, são veneradas. Vamos continuar o vídeo aqui do doutor. Então não é contrário. Na verdade, a arte é uma bênção de Deus. É um dom de Deus. A arte, por si mesma, ela é bela. Porque reflete o bom gosto que Deus tem. Quando nós olhamos para o universo, para o... Bom gosto da onde? Reflete a glória de Deus. Reflete a grandeza de Deus. E te leva a adorar a Deus. Salmo 95, 9. Não reflete como posso dizer, ou agrado de Deus, como você diz. Não, meu irmão, tá errado. Certo? Mas vamos lá. Você acredita que você quer, porque você é uma igreja protestante. Você fundou a sua própria igreja, então você acredita no que você quer, nos seus fundamentos. Certo? Nós vemos arte, nós vemos coisas bonitas, e Deus gosta de ornamentar as suas coisas. E ele deu ordem
para que no tabernáculo e depois no templo fossem ornamentados, não só com querubins, bois, palmeiras, Isso aqui já respondemos. leões. E agora nós vamos ver a arte na igreja primitiva. Tá? Por exemplo, as catacumbas de Roma. Em algum momento da sua vida você já sentiu? Esse comercial é chato demais, misericórdia. Olha só. Roma eram cemitérios cristãos. O cara tá mostrando as provas e evidência aqui e não crê na igreja? Pô, pelo amor de Deus, pô. Tá? E é interessante que a gente encontra principalmente esse tipo de arte no batismo e nos cemitérios. Porque o batismo, o cristão renasce para uma nova vida. E no cemitério, quando ele morre, aí ele encontra essa nova vida em Cristo. Então eles comemoravam. Eles faziam um aniversário, chamavam de aniversário, né? Quando o cristão morria naquela época, os mártires. Você vai ver, não é obra de arte. É quando a arte extrapola o que a gente está vendo. E aí, Daniel, será que eles estão pensando no culto de idolia, latria ou idolatria? É idolatria mesmo? Será que eles estão Interessante. adorando essas imagens? Você condenaria? Como eu já mostrei aqui no começo do vídeo, várias imagens via sacra. Porque essas imagens via sacra te aponta, te leva a Deus. Tem diferença, uma arte plástica e uma arte via sacra. A arte plástica, só para ilustrar, não te leva a nada. Mas a arte, ou a imagem via sacra, te leva, remete, Salmo 99, adorar a Deus através dos ornamentos sagrados. Então, tem uma diferença. Essas imagens aqui são imagens do primeiro século, pô. Como, por exemplo, isso aqui no século 3. Essa imagem levava o quê? Levava o povo a contemplar e a meditar a glória de Deus através das imagens via sacra. As imagens via sacra não é adorada como você quer colocar e mostrar para esse mundo evangélico. Não, as imagens são veneradas, porque ela representa a memória de Nossa Senhora ou do profeta Balaão. Ó, lembrai do vosso guia que encerrara a carreira, Hebreus 7,13. Como vamos lembrar dos nossos guias que encerraram a carreira? Através das imagens via sacra, aqui ó, no século 4. Aquela mulher aqui, hemorrágica. Então não tem como, o catecismo tem toda essa evidência, pô. É simples entender isso, mano. Simples entender. Mas vamos lá, até onde ele vai chegar, tentando refutar o Daniel. Que até agora não refutou nada. Ele está sendo o próprio refutado, porque ele está mostrando as provas da igreja primitiva, que foi uma pessoa muito inteligentíssima, inteligente, que tem amor pela igreja, pela palavra, vai entender que tudo que está tentando colocar, tentando de venciar, é tudo prova que ele está mostrando, prova dos primeiros cristãos. Certo? Que já usavam imagem. Não para ser adorado, mas ser veneradas. Será que eles estão adorando essas imagens? Você condenaria essas pessoas, esses budistas, esses hinduístas, esses shintoístas e esses umbandistas? Será que isso aqui é idolatria? Será que eles caem na condenação do segundo mandamento, Daniel? Ou não? Ou será que eles estão apenas prestando um culto de veneração? E a adoração que estão prestando não recai sobre a imagem? Bom, vou deixar o Daniel responder aí no próximo vídeo, se ele quiser fazer, né? Eu estou respondendo por ele, meu querido. Será que os pagãos, eles podem ser acusados de adorar imagem? Será que os pagãos adoram imagem? Vamos dar uma olhadinha? Bom, eu peguei alguns sites aqui. Esse primeiro site que eu peguei é sobre... Eu pensei que era na Bíblia, se refutar o Daniel Silveira. Não queira comparar o culto católico com o culto pagão. O culto pagão, as imagens ali não são sagradas, não são consagradas, não são ungidas pela mão de um sacerdote, certo? A imagem via sacra, ela só se torna um objeto santíssimo, deixa de ser um gesso e começa a ser uma imagem via sacra por a imposição das mãos do sacerdote. Vamos a Êxodo 30, 26, 27, 28. Certo? As imagens pagãs, ela continua sendo pagã, porque não tem um sacerdote para consagrar e ungir. É imagem
que não é via sacra, é imagem de outro Deus. E elas não são veneradas, elas são adoradas, como lá o filisteu adorava, o deus Dagon, que tinha o templo do Dagon e tinha a imagem de escultura, que não é do povo de Deus, que não é da aliança do povo de Deus. E tanto que esses filisteus cataram essa arca, levaram lá para o templo do Dagon. E essa imagem do Deus Dragão, o Todo-Poderoso, se curvou diante da imagem via sacra. Para mostrar para a gente a diferença. Uma imagem via sacra, você pegar 1 Samuel 5, ali, do em diante você vai entender. E para uma imagem de um Deus. Tem diferença. 1 Reis 11, ali você vê a idolatria do rei Salomão. Deixou de cultivar, venerar a imagem e adorar a Deus através das imagens, ornamentos sagrados, e começou a adorar a idolatria de suas esposas, de suas concubinas. Certo? Tem diferença, tem um contexto para você entender. Mas vamos lá. Isso é para outro vídeo, né? Agora ele está querendo catar um culto pagão e comparar com o culto católico. Quer catar as imagens pagãs, como do budista, como dos nossos amigos, como posso falar, que tem a religião do Candomblé, e comparar com as imagens católicas. Esse primeiro site que eu peguei é sobre hinduísmo. E é baixo ainda. Não tem nenhum respeito. Então não merece nenhum respeito. Você tem que ir para cima mesmo. Palavra, e destruir essa mentira. E é sobre a questão da idolatria no hinduísmo. Olha o que esse adepto do hinduísmo vai responder a respeito das imagens. Um equívoco comum é que os hindus praticam a idolatria, como na inspiração de estátuas, pedras, objetos imateriais, objetos e imagens materiais. Nenhum corpo com a mente certa adora ídolos. O que é adorado é o ideal por trás dos ídolos. Será que eu já ouvi esse argumento em algum lugar? Vamos lá. Quando saudamos um pedaço de pano com núcleos com isso, a entoar o hino nacional, estamos saudando a nação, que é simbolizado pela bandeira. Não é o pedaço de pano que estamos saudando. Eu também já vi esse argumento em algum lugar, sendo usado por algum chamado cristão aí, né? Vamos continuar aqui. Aí ele vai citar agora uma autoridade que eu não me atrevo a pronunciar o nome, né? Uma autoridade do hinduísmo, onde ele vai dizer, olha, nós hindus, ainda mais... Se você falar, o chicote vai estar lá para você, porque eles não aceitam, certo? É só. Fortemente do que os cristãos, olha aí, repudiamos a idolatria sem sentido. Nós não defendemos Deus menor, ou seja, ídolos ou almas, mas Deus completo. Então, veja bem, Daniel, os hindus não adoram imagens. Como você viu lá nas primeiras imagens que eu passei. Eles estão diante dos templos, diante das imagens, fazem rezas para elas, levam em procissão, beijam essas imagens, ornamentam essas imagens, queimam incenso a essas imagens, mas eles não adoram imagens. Eles não são idólatras. Você tem que entender o que, meu querido? São hinduístas. Não são imagem via sacra, semelhante à Arca da Aliança. Certo? É você estar colocando uma coisa, tentando destruir a que o Daniel Silveira te refutou. Que você é um doutor, teólogo, conhece mais que o Daniel Silveira, que eu estou querendo fazer até meu curso com você. Certo? Porque eu também não sei nada. Interessante. Não queira comparar Êxodo. Olha só. 20. 18. Fará 2 querubins de ouro. E o fará de ouro batido na determinada tampa. Um de um lado, outro do outro lado. Josué 7 se prostrou diante da Arca da Aliança. É diferença. Do hinduísta, aquelas imagens, sim. Eles beijavam, eles prestavam culto, acendiam incenso, etc. Claro que ele não vai falar que ele está adorando. Claro que eles não vai falar que é outro Deus. Mas são imagens via sacra que lembra, te remete a adorar a Deus. Os hinduístas, eles servem a Deus.
ou aos ídolos, ou culto pagão, como por exemplo, o budista, como você vai citar, e você mostrou também que eu pulei aqui o vídeo. Então, tem diferença. Imagem via sacra, culto de honra, respeito, nós celebrando a memória de Nossa Senhora, de João Batista, dos mártires. A imagem via sacra, ela te leva aqui, ó, remete a adorar a Deus. Você vai adorar a imagem? Você vai prostrar diante da imagem e chamar ela como minha deusa? Se você for no Candomblé, tá cheio de imagem, escultura católica. Eles vão falar que adora a imagem? Não. Se você for lá na espírita, se você for lá na lá na Índia, ou essas culturas pagãs, eles vão falar que adora. Para vocês, o mesmo culto pagão do hinduísta, o culto pagão budista, o culto pagão candomblé, é o mesmo culto dos católicos. E até agora você não provou nada. Mostra evidência que a própria evidência que você mostra dá para refutar você com a sua própria evidência. Então, os primeiros cristãos são todos idólatras. Principalmente São Lucas, que pintou a imagem de Nossa Senhora. Ou o Espírito Santo, que deixou a imagem do Santo Sandário ali. Ou Santa Verônica. Com lenço ficou retratado a imagem de Cristo ali, com sangue. Então, os apóstolos são idólatras. O próprio Deus, ele é um mentiroso, um idólatra, porque o próprio Deus mandou fazer imagem. Então, vocês, protestantes, é a voz da razão. Vocês sabem mais que Deus, vocês sabem mais que o mistério, vocês contradiz até o próprio Deus. Mas na luterana tem imagem. Não, é só para ilustrar. Na calvinista tem, não, é só para ilustrar. Ali pode, mas na igreja católica não é para ilustrar, é para adorar. Vocês adoram. Então, na luterana pode ter, é só para ilustrar. Mas na católica tem imagem, não, vocês adoram. Na calvinista tem imagem, não, lá tu pode. Mas vocês na igreja católica tem, mas vocês adoram. Então, vocês podem lá, pimenta lá dos outros é refresco. Certo? Não vou falar palavrão porque não é a minha meta. Então, enquanto você está enxergando um cisco no olho do irmão, enquanto no seu tem uma trave. Se você for lá na Paz e Vida, tem uma imagem de uma pomba. Ali pode, tá tranquilo. Se você for lá na Plenitude de Deus, tem imagem da bispa e do apóstolo Genoduque. Aí pode. Se você for lá no templo do rei Salomão, tem a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança jamais será lembrado. Jeremias 3,16. Aí pode, tá tudo bem. Tem candelabro, tem velas, tem sacerdote Araão, que o Edir Macedo ressuscitou. Aí pode, tá tudo tranquilo. Se você for lá na Internacional da Graça, lá em Itaim, tem imagem lá do R.S. Soares. Aí pode, tá tudo tranquilo. Aí você vai na igreja católica, tem imagem de Nossa Senhora, imagem de uma cruz. Não, vocês são idólatras. Até onde vai chegar isso? O que você está fazendo não está levando a nada. Simplesmente, se a pessoa for inteligente e começar a estudar o catecismo, como eu mostrei aqui as imagens, vai ver que isso que você está fazendo é uma mentira, é uma farsa. Porque vocês não conseguem refutar a igreja. Porque a igreja ela é irrefutável. Por quê? É coluna sustentável da verdade. Por quê? Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste a igreja. Por quê? É uma só igreja. Que o Velho Testamento, as imagens via sacra, prefigura a economia da nova aliança. Como diz lá o Concílio de Nicéia, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Para finalizar esse vídeo, mais outro, né? Vou ficar no vídeo de 1 hora, pô. Tentando refutar Daniel Silveira. Catando culto pagão, culto candomblé, culto hinduísta, budista, para colocar no chupa católica, essa chupeta. Vocês são um adorador de imagem. Certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Concílio de Nicéia, em 787.
já definiu, meu querido. Aqui, ó. Século IV. Parte central do sarcófago de Júnior Basso, encontrado sob o altar da Confissão da Basílica de São Pedro, em Roma, e com data do ano 359, século III. A outra século III e a outra século IV. Oh. Acho que vocês protestantes pensam que a gente somos burro. E outra aqui do ano 159, ó. Miniatura do Mosteiro de Dionísio. No Monte... Eu não sei pronunciar esse nome aqui. Acho que é Asters. Codice. Em 587. Pintando em Constantinopla. Por volta do ano 159. Cristo dirige-se ao Pai em oração. Ora, só em lugar deserto, os discípulos observam com respeitosa distância de São Pedro, chefe dos apóstolos. Volta-se para outro. Ele aponta aquele que é o mestre e o caminho da oração cristã. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Que interessante, pô. Então, não tem como, pô. Salve Maria, seu servo missionário Roberto. Depois ele vai fazer outro vídeo aqui. Continuação, ele mostrando o Papa beijando a imagem, católico prostando diante da imagem. Para eles é adoração. Josué 7,6 prostou diante da imagem. Êxodo 18,7. Moisés se prostra e beija seu só com gesto. Então o próprio Moisés ele vai em dólar, porque ele prostou diante de um homem. E por aí vai. Salve Maria, seu missionário servo Roberto.